Modelagem de aquecimento de água em tanque. Nessa modelagem, irei demonstrar como podemos simular o comportamento térmico de um tanque, onde estará um aquecedor de água elétrico. O sistema estará considerando esse aquecimento por uma resistência interna e também estaremos verificando as perdas térmicas para o ambiente por convecção. Para tanto, como primeiro conceito de modelagem, estou utilizando a primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, onde que nós teremos que a variação da energia interna do sistema será igual ao valor líquido transferido. Já para um sistema incompressível, no caso a água, que é nosso líquido, nós teremos a massa vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura ao longo do tempo. Já em relação à massa do sistema, nós teremos um volume de 50 kg, onde que massa igual a ρ vezes V, ρ que será a densidade de 1000 vezes volume, que são 0,05 metros cúbicos. Para a questão da potência do aquecimento, ou seja, o calor de entrada, nós iremos considerar uma resistência de 2000 watts, onde que também em seguida, considerando a questão da perda de calor por convecção, utilizaremos a lei de resfriamento de Newton, onde que a taxa de perda de calor será igual a essa variável H, que é o coeficiente de temperatura, coeficiente de transferência de calor por convecção, a área da troca térmica, que considerei neste caso 2 metros quadrados, e a temperatura da água menos a temperatura ambiente, que deixei fixa em 20 graus. Para tanto, em questão de determinação de valores para os coeficientes, utilizei essa tabela aqui, como está como referência, mas nós também precisamos considerar que está com isolamento, portanto, água líquida, considerei um valor menor do que C50, considerei um valor de 10 watts por metro quadrado por Kelvin. Exemplificando o porquê, por exemplo, como calor de saída, nós podemos ter essa fórmula aqui, onde ela foi explicitada anteriormente, onde que nós temos essa variável de 10 vezes a área vezes a temperatura final menos a temperatura ambiente, onde que nós precisaremos de um calor de saída de 800 watts. Da mesma forma, para o balanço energético, nós podemos determinar da mesma forma como calor de entrada menos o calor de saída, sendo 2000 calor de entrada, que é da resistência, menos a fórmula do calor de saída. Para as equações diferenciais do sistema, nós temos aqui a exemplificação de que nós temos a massa vezes o coeficiente de calor específico do líquido, que é a água, vezes a variação do tempo, que vai ser igual ao calor líquido de saída. Calor líquido do sistema, no caso. Já, por exemplo, quando nós temos uma questão de análise da temperatura do equilíbrio, ou seja, o estado estacionário do sistema, será quando a variação da temperatura ao longo do tempo for igual a zero, portanto, calor de entrada igual a calor de saída. Assim, nós vemos que, arranjando as equações, nós temos que o calor de equilíbrio, no caso a temperatura de equilíbrio, será quando o sistema estiver no máximo a 120 graus, ou seja, é a temperatura máxima que ele pode atingir. Claro que nesse caso, imaginando, por exemplo, um aquecedor, será limitado o calor a 100 graus, visto o ponto de ebulição de água e também as limitações do sistema, como, por exemplo, a modelagem da pressão. Porém, aqui eu quis demonstrar como é que nós poderemos determinar o limite de temperatura máxima que o sistema pode atingir. Em relação ao comportamento dinâmico, nós poderemos calcular a constante de tempo térmica, que irá caracterizar a velocidade de resposta do sistema, ou seja, através da massa vezes o coeficiente da água, que é um coeficiente que está em tabelas padronizadas, dividido por 10, que é o termo H, que foi explicitado anteriormente, vezes a área, nós teremos que em torno de 10.465 segundos, ou 2,91 horas. E o que isso indicaria? É uma indicação que, para termos 63% da mudança total da temperatura, ou seja, como ele irá variar de 20 até 120 graus, que seria o máximo, nós teremos que, após 2,91 horas, ou quase 10.500 segundos, nós teremos em torno de 63 graus,
de variação, ou seja, 20 mais 63, 83 graus. Já em relação ao comportamento esperado na simulação, primeiro que nós teremos uma curva exponencial em direção à temperatura do equilíbrio, vai ter uma taxa de aquecimento ao qual ela diminuirá conforme a temperatura aumenta, e nós também veremos que, dado esse coeficiente tal aqui, nós vemos que o sistema é relativamente lento, certo? Tanto por questão da grande massa, que são 50 litros, e tanto pela capacidade calórica. Além disso, temperatura máxima de 120 graus, caso a resistência sempre ligada, mas é aquela questão lá, temos de considerar as perdas do sistema, pressão e outras N variáveis que foram simplificadas para essa modelagem. E nós teremos também estabilização quando a entrada for igual à saída de calor. Para os gráficos típicos, primeiro, a relação da temperatura ao longo do tempo, como dito, uma curva exponencial, começa em 20 graus, se estabiliza em 120, sendo que, claro, para um sistema residencial poderia eventualmente estar limitado a 100 graus, ou um pouco menos, dependendo da questão da pressão do sistema. A relação do calor de entrada em relação ao tempo, onde aqui, como dito, é um valor fixo de 2.000 watts. Questão do calor de saída ao longo do tempo, também novamente uma curva exponencial, onde que nós vamos se estabilizar ao longo do tempo, e o calor líquido, ou seja, a diferença entre o calor de entrada e o calor de saída, que ele está melhor explicitado aqui neste último gráfico, onde que nós temos calor de entrada, esse vermelho forte, calor de saída laranja, e o calor líquido, esse amarelo aqui. Acerca dos pontos a considerar nessa modelagem. Primeiro, que foram realizadas algumas simplificações físicas. Por exemplo, a temperatura uniforme, nós iremos assumir que toda a água no tanque está à mesma temperatura, porque se observarmos bem, dado a área de contato, a área mais próxima à área de aquecimento, evidentemente será mais quente, mas aqui nós escolhemos uma distribuição uniforme. E nós teremos uma estratificação térmica com água quente no topo, caso fôssemos considerar um modelo mais realista. Algumas propriedades também foram consideradas constantes, como ρ e CDP, sendo que na prática elas variam ligeiramente com a temperatura. Da mesma forma para o coeficiente de convecção, o qual foi considerado constante. Mas nós também devemos verificar que caso a altura varie, com a diferença de temperatura e as condições de escoamento. Além disso, nós não consideramos a radiação térmica, condução através do isolamento, as perdas por evaporação, considerando também aquela questão que eu disse, além de 100 graus vai ter ebulição, bem como a temperatura de ebulição no líquido, a inércia térmica, o consumo de água, ou seja, a relação da entrada e saída de líquidos do tanque, e, consequentemente, como já bem pontuado, temperaturas acima de 100 graus. Acerca da modelagem matemática, primeiro que é o modelo de primeira ordem, que é representado por uma única equação diferencial ordinária, o qual não contempla o controle da temperatura como termostato, ou seja, a esterese, algumas limitações físicas, como temperatura máxima ou mínima, a variação da carga, ou seja, a retirada da água quente, bem como a entrada de água fria, o tempo de vida útil da resistência, que apesar que não é um ponto crítico disso, é interessante para modelagens mais complexas, e formação de incrustações calcárias, ou seja, com a presença de minerais, eventualmente ao longo do tempo, tais poderiam mudar a dinâmica do tanque. Como diz, é um ponto que vai dizer, olha, praticamente não influencia nada para a nossa análise, mas num sistema real e crítico, esse tipo de situação, um bom engenheiro precisa se atentar. Validação e aplicabilidade. Ele é válido para análises qualitativas do comportamento térmico, ou seja, dimensionamento básico, e também estudos de eficiência energética. Entretanto, ele não é válido de forma para controle de preciso ou previsão exata de sistemas reais, sem calibração. Em relação ao código, como de costume, parâmetros, as variáveis comentadas anteriormente com seus valores respectivos, novamente comentado como de costume para facilitar a compreensão,
outras variáveis como parâmetros e por fim também as equações demonstradas, a calor de saída, calor líquido e a relação da variação do QNet, que é o calor líquido também. Além disso, como de costume, ao final variáveis de modelagem, onde que nós temos a variável, a unidade, seu significado e importância para que, em caso de alguma dúvida, os pontos aqui destacados possam esclarecer.